Olá, turminha do Infantil 4, estou de volta nesta quarta-feira, dia 30 de setembro, para a nossa aula de Natureza e Sociedade. Sejam todos muito bem-vindos, você, turminha do Infantil, seus familiares também sejam bem-vindos à nossa aula e nós estudaremos umas coisas bem interessantes hoje. Olha só, turminha, então eu já peço que você separe junto comigo os materiais que nós vamos usar durante a nossa aula, certo? Começando pelo quê? Pelos nossos livros. Só que hoje nós não vamos usar o livro Natureza, Sociedade e Sucesso, certo? Vamos usar apenas o livro Construído. Então, eu já peço que você pegue esse livro e também o quê? Seu estojo, que são os principais materiais que nós utilizaremos durante a nossa aula. Além desses materiais, nós vamos precisar também de outras coisas para fazer o quê? O nosso trabalhinho manual de todas as tardes. Vamos ter correção da tarefa de casa da aula passada, que foi uma tarefa bem simples de responder, foi só uma página. Você fez, você respondeu, compartilhe a foto da sua tarefa lá no aplicativo, que eu quero ver, tá certo? E também nós vamos ter tarefa de classe, assunto novo, vou dizer mais tarde qual será a tarefa de casa e quais são os materiais que nós utilizaremos para o nosso trabalhinho manual de hoje. Ok? Além de livro e estojo, o que é que nós vamos precisar? Você basicamente vai pegar uma folha de papel ou tem a opção de você usar diretamente o caderno de desenho. Neste caso, você não precisa arrancar a folha, deixe a folha no seu caderno. Não vai precisar arrancar, certo? Ou essa outra opção que eu falei agora. Além disso, você vai separar também tesoura, cola e também você vai precisar caneta hidrocor preta, de preferência a cor preta. Se você não tiver a cor preta, você pega a mais escura que tiver aí, certo? Ah, tia, eu não tenho caneta hidrocor. Use a caneta comum, caneta preta, certo? De preferência a caneta preta. E além disso, nós vamos precisar também de uma plaquinha. Isso aqui é um material chamado PVC, que é para fazer forro das casas em geral. Tia, eu não tenho isso da minha casa. Troque por um pedaço de papelão, certo? Isso aqui é só para apoio, tudo bem? Então, isso aqui. E você vai precisar, para fazer as decorações, com alguns pedaços de o quê? Papel colorido. Olha, tem algumas cores aqui, uns pedacinhos. Não precisa ser tamanhos muito grandes, certo? Na falta do papel colorido, você vai poder utilizar outro para pintar com lápis de cor, lápis de cera. Na falta de algum material, você vai substituir. Tudo bem? Então, basicamente é isso que a gente vai usar. E eu mandei na agenda de vocês a imagem do que é que a gente vai retratar, certo? Se você não tiver como imprimir, tem a opção de imprimir e tem a opção de desenhar com a caneta hidrocor. Tudo bem? Então, vamos prosseguir. O nosso assunto de hoje será sobre paisagem natural e paisagem modificada e vamos ver também mamíferos, aves e peixes, que compõem também a paisagem natural, certo? Esses animais. É o que nós vamos estudar hoje. E agora nós vamos fazer a correção da tarefa de casa da aula passada. Quem é que lembra qual foi o assunto da aula passada? Nós estudamos sobre o bairro. E eu até pedi para vocês fazerem um trabalhinho manual que eu vou pegar aqui. Eu pedi que vocês fizessem esta casinha aqui que compõe os bairros. Como vocês já sabem, os bairros eles são compostos por ruas, por casas, alguns contêm prédios, tem semáforos, tem farmácia, tem as lojas de roupa, de brinquedo, tem as quitandas, alguns bairros têm até hospital, praças e tem outros elementos, tem um bocado de elementos também. Esse aqui foi o trabalho manual da aula passada, feito com caixa de leite e o teto e a porta são feitos com papelão. Eu decorei com papel colorido, coloquei umas florzinhas e foi este. Também fizemos a nossa árvore, pois na aula passada a gente falou sobre o dia da árvore. E o nosso bairro, certo? Ele é composto por casas, prédios, ruas, tem igrejas também, tem semáforos, tem as faixas de pedestre, tem as árvores que deixam o nosso bairro mais bonito, com sombra, com ar mais fresco, quando a gente pode desenhar, a gente pode se sentar
Ir ler um livro, ver os amigos, conversar. Esse daqui são algumas coisas que compõem o nosso bairro. Todos os bairros são iguais? Não, são diferentes. Alguns contêm só casas e lojas, alguns contêm prédios, hospitais, tem bastante trânsito, tem semáforo, então varia de bairro para bairro. Esse daqui foi o que eu mostrei na aula passada. Só que vocês fizeram a tarefa de casa na 147, que é o que eu já peço para você abrir para fazermos a correção. A 147 do livro Construindo, vocês responderam uma atividade sobre o Dia da Árvore. E o Dia da Árvore é que dia mesmo que a gente comemora? Dia 21 de setembro, faz alguns dias atrás. Este aqui, em 21 de setembro, comemoramos o Dia da Árvore. As árvores são muito importantes para o ar e as fontes de água. Por isso, quando uma árvore é derrubada, outra deve ser plantada no lugar. Imagina se a gente derrubar todas as árvores. Como o nosso planeta vai ficar quente? E os animais vão morar aonde? Então, não é para derrubar todas as árvores. E se derrubar, precisa plantar uma nova. Essa tarefa aqui, vocês ficaram apenas de pintar a árvore. Só que aqui a questão informa pintar com tinta. Na falta da tinta, use os lápis de cor que você tem, de madeira ou de cera. Você pode fazer umas frutinhas, umas flores, fazer um sol e pintar bem lindo. Compartilhe comigo a foto dessa tarefa lá no aplicativo que eu preciso ver que vocês estão realizando as atividades, certo? Compartilhe a foto das suas tarefas todos os dias que eu preciso ver. Nós vamos agora estudar sobre paisagem natural e modificada, mamíferos, aves e peixes. Então, eu peço que você volte um pouquinho as páginas do seu livro e você vai deixá-lo na 97, que fala exatamente sobre paisagem natural e paisagem modificada. Você já foi a algum lugar onde tinha rios, onde tinha cachoeiras, ou lagos, ou montanhas? Você já visitou algum lugar assim? Se você já visitou algum lugar com todas essas características, isso quer dizer que você visitou um lugar onde só tem paisagem natural. A natureza ela é composta, olha, tem flores, tem os animais, tem as árvores, e o conjunto de árvores forma o quê? As florestas. Os animais se abrigam sim nas florestas, muitos animais se abrigam nas árvores, por isso que a gente tem que ter cuidado com as nossas árvores. E também na natureza é composta pelos rios, pelos lagos, pelas lagoas, lugares onde tem montanhas. É lindo ver as montanhas. Eu não sei se vocês gostam, mas eu acho lindo. Todas aquelas montanhas verdes, cheias de grama, com plantações. Eu acho muito bonito. E a natureza, é sempre interessante a gente entrar em contato com ela. Mesmo que você não possa ir com frequência, mas visite um ambiente natural que você vai gostar bastante. Aqui na 97 está informando assim: os rios, as montanhas, as árvores, as pedras, os animais fazem parte da paisagem natural. Observe essa foto aqui. O que é que ela está mostrando para a gente? Ela tem o quê? O que é isso aqui no meio? Que está correndo é o rio. Rio faz parte da paisagem natural. A grama, tem também as árvores. Olha só que céu lindo, ensolarado, bem limpo o céu está. Veja que ambiente lindo e agradável de se estar, que é a natureza. Sempre que vocês encontrarem fotografias de paisagens assim, se não tiver nenhuma alteração, só tem coisas naturais, isso significa que ela é uma paisagem natural. E aqui ela é composta por montanhas, por árvores, por rio, por lagos. Tem também as florestas, onde a maioria dos animais silvestres vivem. Tudo isso compõe a paisagem natural. O homem modifica a paisagem natural. O homem significa as pessoas. As pessoas modificam a paisagem natural. Mas para fazer o quê? Ele constrói pontes. Você já passou por uma ponte? Pois é, a ponte ela faz parte da paisagem modificada. Aquela ponte ela não estava ali, ela foi colocada. Então, ela faz parte da paisagem modificada. Alguma coisa foi modificada, mudou.
Tem também viadutos. Quem aí já passou no viaduto? Tem vários viadutos por aí. Os viadutos também são compostos para agilizar o trânsito, para fazer a travessia de um lugar para outro. As casas, paisagem modificada. Embora as casas podem ter um monte de plantinha ao redor, mas as casas fazem parte da paisagem modificada, pois a casa ela foi construída. E tudo aquilo que é construído que não é natural faz parte da paisagem modificada. Assim como os edifícios. Olha o nosso bairro. Esses aqui, também chamados de prédios, os edifícios, que são esses aqui, fazem parte da paisagem modificada. Antes de tudo isso aqui ser construído, só existia a natureza. Em algumas cidades tinham rios, tinham lagos ou florestas e elas foram derrubadas para construir as moradias das pessoas. A população foi aumentando, foi nascendo muita gente, vários bebês foram nascendo, os bebês foram crescendo e mais gente foi nascendo. E aí foi necessário construir a casa dessas pessoas. Igreja também é modificado, faz parte da paisagem modificada. Assim como os prédios, as casas, as ruas. Estão vendo as ruas aqui? Essas ruas aqui, essas estradas, antes elas eram todas de barro. Era na natureza. E aí foi necessário construir para poder agilizar o trânsito, para as pessoas irem de uma cidade para outra com maior rapidez, poderem viajar. Mas existem alguns ambientes naturais que não são modificados até hoje. Só tem realmente florestas e rios e são ambientes protegidos para que os animais possam ter lugar para morar, ter as árvores com frutas para que eles possam se alimentar e andar livremente. Outra coisa também que faz parte da paisagem modificada são os túneis. Você já passou por algum túnel? Lá na BR-232, os pais de vocês devem conhecer, existe um túnel chamado de Plínio Pacheco. E esse túnel ele foi construído, modificou a natureza para poder agilizar o trânsito e as pessoas conseguirem chegar nas cidades do interior com a maior rapidez. E tem também, como eu expliquei, as estradas. As estradas, sim, são importantes para que nós possamos sair de uma cidade para outra, de um bairro para outro, e embora foi toda a natureza modificada nessas construções. E essa paisagem natural e modificada vocês agora sabem qual é a diferença. Eu vou colocar aqui na telinha algumas imagens para você ver. Você vai me dizer se essa paisagem é natural ou se é modificada. Essa primeira que vocês estão vendo é uma paisagem natural ou ela é modificada? Observe. Ela está parecendo o quê? Um rio, tem pedras, tem árvores. Ela é uma paisagem natural, exatamente. Tem alguns elementos da natureza, não tem nada construído pelo homem, isso é uma paisagem natural. E essa próxima paisagem, ela é uma modificada ou natural? Ela é modificada, por quê? Tem o quê? Um viaduto. Esse viaduto ele foi construído para acelerar o trânsito, o deslocamento das pessoas de um lugar para o outro. Isso aqui não existia. Foi construído, faz parte da paisagem modificada. E essa outra, vocês observam que tem o quê? Rios, árvores e também tem pedras rochosas, são essas rochas. Isso é paisagem natural ou modificada? Natural, exatamente, faz parte da natureza. E essa outra, o que é que ela tem? Ela contém o quê? Um rio, árvores e também tem rochas. É paisagem natural ou modificada? Natural, exatamente. E essa outra? Quando a gente vai viajar, especialmente pelas BRs, a gente vê. Isso aqui é paisagem natural ou modificada? Modificada, pois tem o quê? Uma estrada construída, uma pista bem longa para você ir para outros lugares. Ela foi construída, portanto, é uma paisagem modificada. E essa outra, olha só quantos prédios que tem. Você já visitou algum lugar assim?
especialmente na cidade grande, nas capitais, nas principais cidades, tem regiões assim, onde contém muitos prédios. Isso aqui é uma paisagem natural ou modificada? Muito modificada, pois todos esses prédios eles foram construídos, eles não existiam aí. E agora uma última, é uma paisagem o quê? Modificada. Também tem, olha, pontes, prédios. Observem que tem vários postes aí, tem antena para fazer sinal ou captação de sinal de internet ou de rede de celular. Também paisagem modificada. Viram como as pessoas modificaram as coisas? Antes elas eram todas da natureza e agora modificou-se tudo, mudou tudo. E vocês vão responder agora junto comigo a página 98. Bem simples essa tarefa. Pegue seu lápis de escrever e vamos responder. Identifique as paisagens abaixo como paisagem natural, você vai escrever PN. N de duas pernas. PN, duas perninhas. Paisagem modificada. PM, com três perninhas, para não confundir. Vamos ver. Essa primeira imagem aqui está mostrando o que? Essa primeira foto. Tem parte verde com árvores? Tem sim. Mas além disso, tem alguma coisa construída? Sim, tem um viaduto bem grande. Isso aqui já existia? Não, ele foi construído. Então, é paisagem modificada. Você vai escrever PM com três perninhas. Botem aí PM. Desse outro lado aqui tem um túnel, uma estrada, e no final da estrada a gente vê um túnel. Paisagem natural modificada. Modificada também, pois isso aqui foi tudo construído. PM, coloque dentro do quadradinho. Aqui ao lado tem o que? Uma floresta, tem várias árvores. Isso é paisagem natural ou modificada? Natural, PN, duas perninhas, certo? Aqui tem um campo, tem também várias árvores. Viram como tem várias flores nesse campo? Vejam que lindo! Tem alguns pinheiros e lá no fundo da foto tem uma montanha. Isso aqui é paisagem natural ou modificada? Natural, claro. Você vai escrever PN com duas perninhas. Desse lado aqui. Eita, tia, agora eu fiquei confuso. Fiquei confusa. Tem tanta parte verde nessa foto. E agora é paisagem natural ou modificada? Observem. Além de toda essa parte verde que aparece, o que é que tem aí no meio da foto? Isso aqui é um trilho de quê? De trem. E isso aqui já existia? Não, ele foi construído. Se teve alguma alteração, paisagem modificada. PM com três perninhas. Isso aqui foi construído, então já mudou. Já não é só a natureza. Portanto, é PM. E essa última aqui, vocês observam que tem o quê? Isso tem um rio, mas isso aqui está jorrando água. Em alguns lugares isso aqui está jorrando esgoto. E isso aqui foi o quê? Construído. É PM. M com três perninhas. Isso aqui foi construído pelo homem. Então, a tarefa, essa primeira parte, foi só na página 98. Agora, nós vamos partir vai voltar um pouquinho algumas páginas, que nós vamos atualizar umas atividades sobre os animais. Nós vamos ver aqui. Vocês vão abrir o livro de vocês, exatamente na página 67. 67. Volta um pouquinho as páginas que você vai encontrar. Aqui tem falando sobre mamíferos. Nós vimos algumas semanas atrás sobre os animais. Vocês viram que existem animais que são silvestres e animais que são domésticos. Os silvestres são aqueles animais que vivem nas florestas, distante das pessoas. São animais que a gente não deve entrar em contato, pois eles podem machucar. São animais silvestres, como o leão, o tigre,
O urso são animais perigosos, são animais fortes e que se ele vê uma pessoa ele pode machucar. Então, tem que manter distância desses animais. O hipopótamo e tem mais. Nós vimos também nas aulas passadas que os animais domésticos são aqueles que a gente cria na nossa casa, como o gato, o cachorro, a galinha, o porco, o jabuti, são alguns exemplos. Passarinhos também são, mas os passarinhos não devem ser mantidos aprisionados, obviamente. Eles têm que ser mantidos livres. E vimos sobre animais nocivos e também animais úteis. Lembra dos nocivos, que são aqueles que podem causar mal às pessoas. Se você voltar na página 64, você vai encontrar que tem os animais que podem transmitir doenças, existem aqueles animais que podem estragar as plantações, formigas podem destruir plantações, formigas e gafanhotos. Os animais que podem causar a morte são o escorpião e a aranha, como exemplos. E também os animais que podem transmitir doenças, como a barata, a mosca. Então tem que manter o ambiente limpo para afastar esses insetos. Vimos também sobre animais que estão ameaçados de extinção, pois as pessoas estão derrubando as florestas, acabando com as árvores, estão sem abrigo, estão ficando sem a casa deles. E isso vem causando um desequilíbrio na nossa natureza. Os animais precisam ter as florestas preservadas, pois é a casa deles. E hoje nós vamos falar sobre mamíferos. Mamíferos são animais que mamam quando são pequenos. Alguns possuem pelos e se formam dentro da barriga da mãe, como o cachorro, o gato, a girafa, o porco, o coelho, a vaca, o rato, a ovelha, o leão e o elefante. Eu tenho aqui algumas figuras de animais que eu vou mostrar a vocês. Esses aqui, por exemplo, é um leão. O leão é um animal mamífero. O leãozinho, quando é filhotinho, se desenvolve dentro da barriga da mamãe leoa e ele mama quando ele é bebê. Portanto, é um animal mamífero. Esse aqui também, a mesma coisa. Olha esse aqui. O nosso elefante também é um animal mamífero, se desenvolve dentro da barriga da mãe. O elefantinho, ele nasce e vai mamar na mamãe. E tem também um outro exemplo, este aqui, que é a nossa girafa, também animal mamífero. O filhotinho da girafa se desenvolve dentro da barriga da mamãe girafa. Eles mamam quando são filhotes, animais mamíferos. E tem outros exemplos que eu mostrei também a vocês. E tem um outro, o rato. O rato, ele é um animal, é um roedor, que ele pode transmitir doenças, mas ele é um animal mamífero. Se desenvolve dentro da barriga da mãe os filhotinhos, eles mamam quando são pequenininhos e é um animal mamífero. Apesar que tem que ter cuidado, evitar deixar lixo, especialmente pelo quintal, para não acontecer de chamar a atenção dos ratos e os ratos quererem invadir a nossa casa. Você vai aqui encontrar com seu lápis de cor, para responder essa parte, encontre 4 mamíferos e pinte-os. Você vai encontrar que estão escondidinhos 4 animais mamíferos. Você consegue identificar? Observe, preste bastante atenção, que atente aos detalhes que vocês vão encontrar. Observem. Conseguiram encontrar? Olhem bem direitinho que você vai conseguir descobrir. Nesse cantinho aqui, você encontra o quê? Uma vaca, exemplo de animal mamífero. E a vaca dá o leite, é um animal útil. O filhotinho, que é o bezerro, se desenvolve dentro da barriga da mamãe. Ele mama quando ele é filhote. É um outro exemplo de animal mamífero. Pinta aqui nesse cantinho está a vaca. Logo um pouquinho abaixo, você encontra um outro exemplo. Quem conseguiu achar esse animal aqui? Ele está desse lado. Ele está bem aqui. É um porco. Outro exemplo de animal mamífero. Pinte aqui o porquinho e pinte a vaca. Logo aqui, se você virar o livro assim, você vai encontrar esse aqui, ó. Que animal é esse que tem um pescoço longo? É a nossa
Girafa, olha ela aqui, a girafa está escondidinha aqui, pinte a girafa. E tem um outro animalzinho também, tem um corpo coberto de pelos, que é o coelho que adora cenoura. O coelhinho está bem aqui. Vocês vão pintar, então, esses 4 animais mamíferos. Se eu perguntar para vocês, me digam um animal mamífero, você pode dizer coelho, girafa, o urso também é um animal mamífero, ou vaca, e porco, gato e cachorro, que são os exemplos que a gente conhece mais, certo? Essa página aqui, virem a folha, a 68 é para a casa, pois é uma pesquisa, certo? Eu já vou explicar como fazer. Nessa pesquisa, você vai buscar em jornais, revistas ou na internet figuras de outros animais mamíferos e cole-as aqui. Você vai colar diversas fotos do que você encontrar. Tem quantidade limitada? Não. Você coloca as que você encontrou, certo? Essa vai ser a primeira parte da tarefa de casa. Na página 69, virando aqui, nós vamos falar agora sobre as aves. Exatamente. Você conhece algum exemplo de ave? Nós vamos ver alguns. São chamados de aves os animais que têm o corpo coberto de penas. Tem bico, 2 pés e os seus filhotes nascem de ovos. Eles são diferentes dos mamíferos. Os mamíferos nascem da barriga da mãe, as aves não. As aves nascem de ovos. A galinha, o pato, os pássaros, o ganso, que é parente do pato, o marreco, também parente do pato, a avestruz, a coruja, são exemplos de aves. Eu trouxe para vocês verem esse aqui. É uma coruja. A coruja ela põe ovos. Os filhotinhos da coruja nascem desses ovos depois de um tempo, que ela fica lá esquentando o ovo, ela fica em cima dos ovos aquecendo no ninho e depois os filhotinhos nascem. Eles têm bico e o corpo das aves é coberto de penas, certo? Coberto de penas. Observe os animais e pinte apenas as aves. Com o seu lápis de cor que você estava usando para fazer a outra, essa aqui também é de pintar. Você vai pintar apenas as aves. Tem outros animais aqui. Por exemplo, a coruja. A coruja é uma ave? Sim, a coruja é uma ave. Então, pintem a coruja. Você pode utilizar essa cor aqui, se você tiver, ou a mais próxima possível dessa cor, ou outra, sem problema. Ao lado, tem um exemplo de um pato. Pato é uma ave. Pato tem bico? Tem bico. Tem 2 pés? Tem 2 pés. Tem o corpo coberto de penas? Sim, é uma ave. A coruja do mesmo jeito. A coruja também tem 2 pés, tem o bico e o corpo da coruja é coberto de penas. Você vai pintar esses 2 aqui. Logo ao lado, temos uma galinha. A galinha está fazendo o quê? Caçando minhoca, que é um dos alimentos da galinha. A galinha tem 2 pés? Sim. Tem bico? Sim. Tem o corpo coberto de penas? Sim. É uma ave? Muito. Sim, sim, sim. Pinta também a galinha. Até agora vocês pintaram esses 3 primeiros. Logo ao lado nós temos o exemplo de uma onça pintada. A onça tem 2 pés? Não. Tem bico? Não. Tem o corpo coberto de penas? Não. Onça tem o corpo coberto de pelos e ela tem 4 pés. É um mamífero. Não vai pintar a onça. Logo aqui abaixo tem uma das maiores aves existentes no nosso planeta. Especialmente tem nos lugares como na África, tem bastante desses animais. Se chama, você conhece esse animal aqui? É a avestruz. A avestruz tem 2 pés? Sim. Tem bico? Sim. Tem o corpo coberto de penas? Sim. A avestruz é um exemplo de
ave, você também vai pintar a avestruz. Aqui ao lado, nós temos um exemplo de um macaco. Observem o macaco. O macaco tem 2 pés? Não. Tem bico? Não. Tem o corpo coberto de penas? Não. Macaco é ave? Não. Macaco é mamífero também. Os filhotinhos do macaco se desenvolvem na mamãe, se desenvolvem na barriga da mãe e depois eles nascem, mamam nas mães. E o corpo do macaco não é coberto de pena. Ele tem pelos, assim como a onça também. E o último aqui é um camelo. Você já andou de camelo? Esse daqui tem uma corcova só. É parente do camelo. Ele é chamado de dromedário. Ele só tem uma corcova. Camelo tem 2. Essa é a diferença. Se você vê um exemplo assim, com 2 corcovas, que essas são essas elevações das costas do animal, é um camelo. Já que esse aqui só tem um, é um dromedário. Portanto, o dromedário tem 2 pés? Não. Tem bico? Não. Tem o corpo coberto de penas? Não. Então, não é uma ave. Vocês pintaram a coruja, pato, galinha e avestruz, certo? Assim que vocês acabarem a página 69, virem para a 70, que é a continuação da tarefa de casa. Pesquise em jornais, revistas e na internet figuras de diferentes aves e colhe-as aqui. Você pode encontrar ou figurinhas como esta, como esses exemplos que tem na sua tarefa anterior, que é a 69, essa daqui. Ou você pode encontrar passarinhos, tucanos, andorinhas, que também são exemplos de passarinhos, bem-te-vi, qualquer bichinho que você encontrar que for uma ave, você vai colocar aqui. Tem também como exemplo o gavião, as araras, os periquitos, papagaios, são exemplos de aves. Encontrou a foto? Cola aqui. Tem um número limite? Não. Quantas você encontrar? Pode ser 1, 2, 3, 5, 10, 20, não importa. Você vai colocá-la todas aqui. E agora nós vamos falar sobre os peixes. Em libras, isso aqui é peixe, ó. Faz assim com a sua mão. Isso aqui é o sinal de peixe. Vamos ver que os peixes, como vocês sabem, os peixes eles vivem onde? Exatamente. Os peixes vivem na água. Eles respiram através das brânquias, que são os órgãos que tem cada peixinho. E eles não podem sair da água. Se eles saírem da água, eles morrem, porque eles não respiram esse ar que a gente respira. Não, eles respiram o ar que está dissolvido na água. Os peixes vivem na água. A maioria dos peixes tem o corpo coberto de escama e nascem de ovos. Sim, os peixes têm escamas, a maioria. Nem todos os peixes têm escamas, só alguns. E eles nascem de ovos. Neste caso, os peixes eles não nascem da barriga da mamãe peixe, não. Eles nascem de ovos. Assim como as aves, os peixes também põem ovos. Observe na ilustração do aquário, pinte os peixes. Você vai pintar os peixes e circule de amarelo os animais que não vivem na água. Já já a gente faz. Eu trouxe um exemplo para vocês de um peixinho. Esse peixinho daqui, ele tem escamas e ele vive na água. Exemplo de peixe. Você sabia também que o tubarão, ele é um peixe? É verdade, o tubarão é peixe, ele não é um mamífero. O único mamífero que vive na água se chama baleia. A baleia é um exemplo de mamífero. A baleia, sim, é mamífero, não é peixe. Tem gente que acha que baleia é peixe. Baleia não é peixe. Mas o tubarão, sim. Tubarão é um exemplo de peixe. E você vai aqui pintar todos os peixinhos que você encontrar. Aqui tem um peixe, 2, 3, 4, 5. Pinta o peixe, certo? Pinta todos esses 5 peixes. Só que você vai pegar o seu lápis de cor amarelo, a cor do nosso sol,
Pegue seu lápis amarelo e você vai fazer um círculo nos animais que não vivem na água. Vamos ver? Pássaro vive na água? Não, ele não vive na água. Você vai fazer um círculo aqui no pássaro. Esses aqui são os exemplos dos peixes. Cachorro vive na água? Não, cachorro não. Faz um círculo também no cachorro. Porco vive na água? Não, embora os porcos gostem de tomar um banho de lama, mas não é o habitat para eles. Você vai fazer um círculo também nesse outro. Certo? Deu para entender? E virando a folha, a última parte da tarefa de classe, você vai precisar de 3 cores de lápis de cor. Pegue seu lápis azul, amarelo e vermelho. Peguem essas 3 cores de lápis e você vai identificar agora junto comigo os animais que são mamíferos, peixes ou aves. Pinte os círculos de acordo com a legenda. Você vai pintar os mamíferos, os círculos, tem vários círculos aqui, de azul, os peixes de vermelho e as aves de amarelo. Começando pelo pato. Pato é o quê? Mamífero, peixe ou ave? É ave, pinta de amarelo, certo? Esse peixe aqui, mamífero, peixe ou ave? Peixe, pinta de vermelho. Aqui, o burro, mamífero, peixe ou ave? E agora? É mamífero, pinta de azul. Pinta aqui de azul. O bode. Esqueci até de mostrar o bode para vocês. Olha o bode aqui, o nosso bode. O bode. Bode é mamífero, peixe ou ave? É mamífero. Pinta de azul. Papagaio. Papagaio é mamífero, peixe ou ave? Papagaio é ave, pinta de amarelo. Porco, mamífero, peixe ou ave? Mamífero, pinta de azul. Avestruz, peixe, ave ou mamífero? Ave, também é amarelo. E o último, peixe, é peixe, pinta de vermelho. Deu para todo mundo entender? Então, a tarefa de classe de vocês foi esta. Nós fizemos essa revisão e atualizamos essa atividade que ficou faltando no nosso livro. Ok, minha gente? Nossa tarefa de classe acabou. O livro de vocês serão aquelas 2 páginas de pesquisa, que é a 68 e a 70. Respondam e compartilhem lá no aplicativo, que eu quero ver essa tarefa, a foto da tarefa principalmente. Ok? Vamos agora executar o nosso trabalhinho manual. Quem é que está querendo saber o que a gente vai fazer? O nosso trabalho manual hoje, nós falaremos sobre paisagem natural. Eu pedi que vocês pegassem uma placa ou de PVC, se você tiver, ou então de papelão. Pode ser até uma cartolina, papel, cartão que você tiver em casa. E você vai pegar a folha de papel branco e vai colocar. Na falta, vá direto no caderno de desenho. E você vai fazer isso aqui. Eu mandei isso aqui na agenda de vocês, a foto. Se você quiser imprimir e puder, você imprime. Caso você não queira ou não possa, você faz como eu fiz, que eu peguei a folha de papel e desenhei com a caneta hidrocor. Eu coloquei a cor preta porque é uma cor de destaque. E assim vai ficar mais bonito o desenho. Olha, veja como eu fiz. Bem simples de fazer. Então, peça a ajuda dos adultos ou vocês mesmos tentem fazer com a canetinha hidrocor. Você pode começar a fazer com o lápis e com o seu desenho já pronto. Você vai fazer o que com o papel colorido? Isso aqui. Picotar. Nós vamos fazer um mosaico neste quadro. Caso vocês queiram apenas pintar, fiquem à vontade. Eu vou pegar vários pedacinhos de papel e cobrir esse quadro aqui. Eu vou começar pelas árvores. Vou colocar os pedacinhos de papel verde. Não precisa cobrir toda a árvore. Você pode colocá-lo separados uns dos outros, certo? Então, vocês recortem em quadradinhos
O tamanho do quadradinho também é aleatório. Você cola do tamanho que você quiser. E essa primeira parte, com os quadradinhos verdes, ficou assim. Vocês podem fazer dessa forma como eu fiz, ou então colorindo. Tudo bem? Vou depois fazer o tronco das árvores, o sol, o céu, para depois finalizar. Olhem só como está ficando. Agora eu vou colocar os pedacinhos azuis aqui no céu para a gente finalizar. Olha só como ficou o nosso quadro. Esse daqui vocês podem preencher também com a cor ou marrom para fazer a estrada, nesse caso a estrada de terra. Aqui vocês podem completar também com canetinha colorida hidrocor para finalizar essa parte aqui. E o nosso quadro vai ficar assim. Viram como fica lindo? E aqui embaixo, você coloca o seu nome aqui embaixo para informar as pessoas que estão vendo o seu quadro que foi você que fez. Você é artista do Infantil 4. Tá certo, turminha? Então, eu espero que vocês façam. Caso não consigam os materiais, vão trocando por aquilo que vocês já têm. E compartilhe a foto da sua tarefa de casa e também desse trabalhinho manual. Eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um beijo para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, gente!